Estamos de volta agora para falarmos a respeito da abordagem ou do método notético de Jay Adams. Vamos nos lembrar que notético vem de noteses, que é confrontar a tese do outro, né? E que também a abordagem de Jay Adams é uma abordagem bem rígida. Ela não aceita integração com as ciências humanas, tem um forte dogmatismo e tem a sua atenção centrada no pecado do aconselhando, ou da situação, da crise. E nós falamos também que o Jay Adams, ele, por não considerar a ajuda das demais ciências, ele vai focar tão somente nas escrituras. É um aconselhamento bíblico revelacional baseado na revelação especial de Deus, a palavra de Deus. Pois bem, Jay Adams então ele vai dizer que todas as enfermidades de causas não orgânicas são, na verdade, causadas pelo pecado. Ok? Então essa é uma primeira grande dificuldade que nós encontramos na sua abordagem, porque isso vai nos remeter àqueles amigos de Jó. Não sei se você se lembra bem dessa história da teologia dos amigos de Jó, que culpavam, na verdade, estavam acusando Jó de um pecado que ele havia cometido e não havia confessado, e por isso ele estava ali naquele estado em que se encontrava. Estado de miséria, falência, perda dos filhos, perda da saúde. Então Jó precisava confessar o seu pecado para que então Deus restaurasse a sua situação. Pois bem, você sabe que nem sempre é assim. Até mesmo no livro de Jó nós encontramos Jó protestando a sua inocência. Ele não havia pecado no sentido de que deveria estar naquela situação toda, enfim, nós sabemos que não é bem assim. Mas no método notético a atenção está voltada para o pecado, para identificar o pecado e confrontar o aconselhando de forma tal que ele possa mudar o seu comportamento. Pois bem, aí desse modo nós podemos entender quais são os objetivos do método notético do Jay Adams, né? O objetivo geral do método de Jay Adams é a mudança no comportamento do aconselhando, uma mudança bíblica, ok? Então a pessoa ela é confrontada, ela entende que está pecando, deve então se arrepender, confessar o seu pecado e mudar de comportamento, mudar o seu pensamento. Então, o objetivo geral na ajuda aos outros, no aconselhamento de Jay Adams, é promover a mudança bíblica, né? E essa mudança bíblica é, na verdade, o processo de santificação dos crentes. E aqui vai uma outra questão interessante. O Jay Adams não atende incrédulos. Ele só atende a crentes. Se uma pessoa incrédula se assentar na frente de um conselheiro notético, a primeira coisa que o conselheiro deve fazer é evangelizar esse aconselhando. Somente a partir da sua conversão é que se procede o aconselhamento notético. E isso tem uma certa coerência, porque, obviamente, o incrédulo não vai considerar as Escrituras como a palavra de Deus. Ele não crê. Então, primeiramente, ele precisa se converter para então ser submetido ao aconselhamento notético. Então, veja, para a mudança bíblica que o Jay Adams está se referindo, na verdade, ele fala a respeito do processo de santificação do crente. Então, muitas vezes nós temos altos e baixos. Então, nos baixos, nós precisamos ser confrontados e voltarmos, então, ao nosso processo de crescimento espiritual. Jay Adams, então, ele confronta o crente, porque o crente deve crer na palavra de Deus. Ele não vai confrontar o incrédulo. Antes, o incrédulo deve receber as boas novas do reino de Deus.
A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Pois bem, estamos conversando a respeito dos objetivos do aconselhamento noutético do Jay Adams. Nós falamos então que o Jay Adams ele não vai atender um aconselhando incrédulo, pelo menos no sentido de dar entrada num processo de aconselhamento. Em primeiro lugar, o que ele vai fazer com o incrédulo é evangelizá-lo. Assim que ele se converter, então ele procede ao método noutético. Como eu disse, há uma certa coerência, porque o incrédulo não vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisa primeiro crer que a Bíblia é a palavra de Deus, para então entender o valor da confrontação. Mas vamos dar continuidade. Para o não crente, essa fase da evangelização é conhecida como pré-aconselhamento. Então ele identifica a pessoa diz, olha, eu não sou evangélico, eu não sou crente e tal, então ele vai oferecer o evangelho de Jesus Cristo, vai entender, ou vai identificar a conversão da pessoa e a partir daí ele vai proceder o aconselhamento. A dificuldade é nós sabermos identificar se a pessoa é ou não convertida. Essa é uma situação a ser debatida. Bom, o que ele vai falar a respeito disso? Ele diz, você não consegue aconselhar incrédulos no sentido bíblico da palavra, mudá-los, santificá-los por meio da obra do Espírito Santo, na medida em que sua palavra é ministrada a seus corações, enquanto permanecerem incrédulos. Ele diz, não tem como, né? Então, o objetivo dominante do aconselhamento bíblico é promover a santificação nos crentes e o amor para a glória de Deus, o conhecimento do amor de Deus e para a sua glória para aqueles que são incrédulos. Qual é a forma como Jay Adams trabalha? Ele trabalha da seguinte maneira, né? O seu método. Qual é o seu método? Em primeiro lugar, está na questão da fé. A confiança na presença e na atividade do Espírito Santo na entrevista de ajuda e também na atividade do Espírito de Deus no sentido de nos iluminar na compreensão das Escrituras e na aplicação dos seus ensinos na entrevista de ajuda. Para Jay Adams, o uso das Escrituras é obrigatório. Não é uma opção. Então, para o conselheiro cristão, o uso das Escrituras é obrigatório. Ele diz, tudo o que é necessário para formar valores, crenças, atitudes, estilos de comportamento está nas Escrituras. De fato, nenhum outro livro é capaz de fazê-lo e, por esta razão, todas as outras obras que tentam fazê-lo passam a rivalizar com a Bíblia. Pois bem, então para o conselheiro bíblico é fundamental, é obrigatório o uso das Escrituras. Meu amigo, minha amiga, a abordagem do Jay Adams é uma abordagem útil, sim. Eu creio que para muitos casos em que nós nos deparamos com crentes, membros da igreja que estão ali padecendo, sofrendo por escolhas erradas que fizeram, por decisões tomadas de forma equivocada, precisam ser confrontados.
mas não são todos os casos que vão poder ser atendidos pelo método noutético. Ele servirá para alguns casos, para algumas situações, mas não para todas as situações. Nós vamos precisar pensar com sabedoria, com equilíbrio, para entender quais são os casos que nós podemos aplicar o método noutético. E vamos pensar isso na próxima aula.